Eu queria começar exatamente pela empresa de call center, que eu acho que é quando inicialmente você dá o seu primeiro start para o mercado, né? Conta um pouquinho sobre a questão do call center. Bem, como eu te disse, eu nunca tive uma carteira de trabalho, sempre fui empreendedor. Desde os meus 8 anos de idade, tudo com essa consciência, essa vontade de empreender. E, e o empreendedor, ele é um grande oportunista, né? Porque as oportunidades fazem ele empreender, né? Às vezes, você até planeja um empreendimento, busca um empreendimento, que é um caminho. Mas eu diria que eu por muitas vezes empreendi por oportunismo, por oportunidade. Então, eu tinha lançado um jornal de classificados de automóveis, chamado Auto Negócio. Lá atrás, na época da Manchete, você tinha no Rio o Primeira Mão em São Paulo e aqui era o Balcão, que era um jornal de classificados convencional. Na época que ainda tinha páginas amarelas. Páginas amarelas. E os classificados dos jornais bombavam. Sim. O Globo, o Jornal do Brasil, o Dia, Última Hora, você tinha... para você ter noção, você pegava esses grandes jornais de circulação, você tinha 2 cadernos de noticiário e 20 cadernos de classificados. Mas só que dos 20, 19 eram carros, né? E eu resolvi montar um jornal de classificados de automóveis chamado Auto Negócio, que quem queria vender carro, quem quisesse vender carro, anunciava de graça, e quem quisesse comprar um carro, na hora que ele fosse na banca de jornal comprar o Globo, o Jornal do Brasil, para poder ver todas as ofertas de carro que tinha no mercado naquele momento, também comprasse o meu jornal, o Auto Negócio. E a gente lançou o jornal, ele começou extremamente bem, mas, para minha infelicidade, e alguns meses após, veio o Plano Collor, confiscou o dinheiro de todos os brasileiros, cada um ficando com R$50 na conta, e isso parou a comercialização de compra e venda de carros no Brasil. E eu, que tinha um jornal que vivia de anúncios de automóveis e de pessoas que queriam comprar carros, fechou o jornal. Quando fechou o jornal, eu tinha montado ali 6 linhas telefônicas para fazer o televendas do jornal, ou seja, as pessoas ligavam para aquela central telefônica para vendo um carro tal, para colocar. E aí sobrou aquelas 6 linhas telefônicas e era uma casinha que eu montei ali na Rua Paula Fracinetti, no Rio Comprido. A Light cortou a luz, não tinha mais luz, não tinha funcionário, mas tinha ali aquelas 6 linhas telefônicas, com aqueles telefônicos analógicos, né? E um amigo meu que me fez uma consultoria para distribuir os jornais, porque você conhece bem isso, no Rio de Janeiro você trabalha com capatazias. Sim. Diferente de São Paulo, cada banca de jornal é um capataz. Aqui Estou conversando com eles, inclusive. É isso. Te ajuda ali. Então, você pega por capatazia de Santa Cruz, pega a barra inteira Santa Cruz. Então, você tem vários capatazes que você vai pegar a tua revista. Eu, lá na minha época, levava meu jornal na Presidente Vargas, no Obelisco, ali aqui na Praça do Osvaldo, para que eles distribuíssem para as suas bancas de jornal. Conclusão, e eu contratei uma consultoria que virou um amigo meu, Luiz Antônio Feio, que era o diretor de circulação do Jornal do Brasil na época. E o Luiz Antônio, com aquela luz apagada, a gente ia embora do escritório que ia escurecer e não tinha luz, e ele fala assim, senhora, por que você não pega essas linhas telefônicas e você começa a vender assinaturas da Block pelo telefone? Olha só, hein? Da Block. Porque naquela época se vendia assinatura, mas era muito fraco. A própria revista Manchete, acho que nem vendia assinatura. A Block tinha algumas edições que eram vendidas. E ele foi embora, eu pensei... Na época, nós tínhamos a revista Veja, que era aquela semanal, que tinha 1 milhão de assinantes e tudo, e eu procurei a revista Veja para começar a vender as vendas de assinatura. E eu ligava para o diretor de venda de circulação, o nome dele era Paulo Vasconcelos, conhecido no mercado como Vasco, e até que um dia ele me atendeu, me recebeu na Rua do Cortume, em São Paulo, eu fui lá, e quando ele me recebeu, eu falei, olha, Paulo, eu vim aqui, o nome da minha editora que fazia o jornal era Editora 4A.
e eu não tinha nome para empresa de televendas. E aí eu cheguei, eu sou da 4A do Rio de Janeiro, porque eu tinha que pensar um nome fantasia. Eu não sabia o nome fantasia ainda, mas a razão social eu sabia. E aí ele virou, me entendeu? Você quer fazer nosso telemarketing? Na época tinha um personagem, não sei se era do Chico Anísio ou do Jô Soares, que falava assim, tirou daqui, ó! Eu não me lembro qual era o personagem, mas era um desses dois. E aí quando ele falou, você quer fazer nosso telemarketing, é isso? Eu falei, tirou daqui, ó! É isso que eu quero fazer. E eu peguei e comecei a vender. Eram as chamadas EPS, Empresas Prestadoras de Serviço, que a Block tinha, a Abril tinha. Sim. Então, e essa palavra telemarketing era venda. O que existia naquela venda de assinaturas de revista e de cartão de crédito. Sim. Basicamente, o mercado era esse. E aí eu resolvi montar a 4A, Telemarketing 4A. Mas logo eu percebia, quando uma vez alguém me falou e me incomodou, a senhora tem uma empresa de um monte de telefonista atendendo no telefone. E me incomodou falar, eu até me senti, não a mim, mas eu sentia. Na época eu tinha 12 operadoras de telemarketing, que eram 6 posições de atendimento, 2 turnos, 12 operadoras. E eu me senti mal, não tenho telefonistas. O telemarketing ele é o uso planejado e sistemático do telefone como instrumento de comunicação. É muito diferente do que um bando de telefonistas. E o que é verdade? Eu tenho um enorme respeito por operador de telemarketing. Eu costumo dizer que o operador de telemarketing ele tem uma visão 360 graus de uma companhia, de uma empresa, talvez igual do presidente de uma empresa. Porque o presidente da empresa ele tem que ter uma visão da empresa como um todo. E o operador de telemarketing, ao receber a ligação de um cliente, ele também tem que estar preparado para poder responder sobre aquela empresa. Só que com detalhe, o presidente trabalha para dentro e ele tem a caneta. O operador trabalha com o consumidor. Então a responsabilidade dele é gigante para falar que ele é um telefonista. E ali eu comecei realmente a trabalhar, a investir em tecnologia, em grandes operações, quando a primeira vez que se falou a palavra contact center no Brasil, fomos nós com a 4A, quando a gente falou, assim que eu fui para São Paulo, a gente mudou o rumo da empresa, a gente comprou uma empresa na época que era a maior empresa de database marketing na época, que hoje é CRM, né? Que era a Data Media. Investimos numa empresa de database marketing com tecnologia, uma empresa de call center e fazer o contact center, que a gente tinha gestão direto. Então, eu passei a posicionar a 4A como uma empresa. A 4A era o elo de relação entre empresas e consumidores. A nossa responsabilidade era enorme. E, na época, tinha um paradigma absurdo, que era você pegar a sua base de dados, imagina um banco como o Unibanco, que foi nosso cliente, eu fazia o Unibanco 30 horas, entregar para uma empresa a gestão do banco com seus clientes. A Varig, eu fui a primeira central de atendimento do Smiles no Brasil, foi feita pela 4A, fomos nós que fizemos todo o projeto da origem do Smiles na Varig. A central de atendimento da Ford e tantas outras empresas que a gente passou a atender com esse elo de comunicação e não telefonistas. E isso, sem nenhuma dúvida, eu não estou dizendo que a gente foi o inventor dos contact centers, eu não estou falando isso, mas sem nenhuma dúvida a 4A foi a empresa, no Brasil, você teve o telemarketing, você teve o mundo da relação virtual através do telefone entre empresas e consumidores antes e após a 4A. A 4A, sem nenhuma dúvida... Isso te levou para um patamar para... Sim, quando eu vendi a empresa, a gente tinha 9 mil funcionários. 9 mil funcionários. Né? Em 7 anos, eu comecei a empresa, era eu uma telefonista. Em seguida, eu peguei a conta da Veja, da Abril, depois do Banco Nacional. Aí eu não vou falar sobre isso aqui, senão vai ser um podcast de 12 horas. Tá? Mas a gente não chega no final. Mas a partir daquele momento, a gente realmente fez um negócio completamente diferente. E aí você acabou vendendo essa companhia. Eu vendi Aí o que acontece? Vem a privatização do sistema telefônico no Brasil.
quando vem o sistema da privatização, a nossa empresa era a maior empresa da América Latina nesse momento, a gente era muito grande. No Brasil, a gente estava em todas as capitais. E quando veio a privatização do sistema Telebrás, eu percebi que aquilo que era telefonia estatal, eles não concorriam no mercado de call center. Né? O tráfego, ou seja, o tráfego de ligação, o mesmo preço que tinha para 4A, existia para os meus clientes e existia para os meus concorrentes. Então, não era uma ameaça. É claro que a privatização foi extremamente benéfica para o consumidor, para o país e para a própria indústria de call center, mas naquele momento foi uma grande ameaça para a indústria do call center. Por quê? Quando eu vi que a Embratel foi comprada pela MCI, que a Telefônica comprou São Paulo, que o Rio de Janeiro comprou um grupo liderados pela Andrade Gutierrez, enfim, por um grupo de empresários que montou a Telemar, na época era a Telemar. Né? Quando eu vi que as grandes empresas internacionais estavam comprando as empresas no Brasil, nós fomos para Madrid, ficamos uma semana em Madrid para entender o que a Telefônica, como é que ela se relacionava com esse negócio de call center. A gente descobriu que eles tinham uma companhia, na época era chamada Stratel, que virou Atento, né, que comprou a 4A depois. A MCI e Embratel tinha. A AT&T, que estava numa joint venture com a Globo para concorrer no Rio, ela perdeu e quem ganhou foi a Telemar. Tinha a AT&T American Trust Tech. Então, todas essas grandes operadoras no mundo tinham as suas próprias empresas de call center prestando serviço no mercado. Quando eu percebi aquilo, eu apavorei. Por quê? Eles teriam uma coisa no Brasil que eu não ia ter. O tráfego. Né? Então eu ia concorrer, que eu cobrava o minuto de um cliente R$1, os meus concorrentes poderiam cobrar 90 centavos, 95 centavos por atendimento, mas a hora que ele abrisse uma empresa de call center, ele poderia. E aí isso eu não conseguia controlar. Então eu e meus sócios tomamos a decisão de sair do negócio. Né? Nesse momento você podia se aposentar. Sim, nesse momento eu podia pegar onda, que eu sempre quis pegar onda e não peguei. Eu podia me matricular num curso de inglês para aprender a falar inglês, que eu nunca fiz. Mas somos dois. Mas a veia do empreendedor falou mais forte. Que aí entra a questão de você ser o empreendedor, o investidor. É isso. Não só o empresário, mas quando eu vendi a 4A, eu tomei uma decisão que eu não queria mais fazer absolutamente nada.